Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Biologia com Samuel Cunha. E hoje, hoje, estamos meio louco, matemática. Gente, estamos aqui com um grande parceiro de ursinho, professor de matemática top. E para enriquecer o canal, ele vai vir de vez em quando aqui gravar algumas aulas top de matemática com um professor excepcional de ursinho. Vocês estão em boas mãos, ok? Dircinho, brigadão, deixa comigo, detona aí, vai começar. Eu tô só lá, observando. Muito bem. Galera, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no nosso canal do Professor Samuel. E agora nós vamos começar com uma aula para vocês. Essa aula eu escolhi um tema muito importante na matemática. Então o nosso tema da aula, equações do primeiro grau. Equações do primeiro grau é um tema muito cobrado aí na matemática. Então hoje, depois dessa explicação, eu tenho certeza que vai ficar, esse tema, equações do primeiro grau, vai ficar uma barbada. Então acompanha comigo e vamos lá. Algumas coisas nós vamos explicar hoje para vocês. O que é uma equação do primeiro grau? Primeira coisa, uma equação do primeiro grau, vou tentar utilizar aqui uma linguagem mais simples o possível para vocês. É uma expressão matemática, um sinal de igual, outra expressão matemática, ou seja, são duas expressões separadas por uma igualdade. Quando nós temos duas expressões separadas por uma igualdade, logo nós temos uma equação do primeiro grau. Por quê? Se observar aqui, ó, o expoente do x é 1. Então o expoente é 1, o que vai caracterizar o grau aí dessa equação. Então, uma equação do primeiro grau. Não menos importante, para resolver uma equação do primeiro grau, nós temos que ter em mente princípio aditivo da igualdade e princípio multiplicativo da igualdade. Muito bem, para isso, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma balança. Se você pegar a ideia da equação como uma balança, você vai ver que vai ficar uma barbada. Vai ser barbada resolver qualquer tipo de equação. Beleza? Então vamos lá. A balança, nós partimos da seguinte premissa. Uma balança, ela deve estar equilibrada. Então, se eu colocar um peso aqui, vamos colocar um peso aqui. Vamos colocar o que aqui? Uma estrela. Coloquei a estrela aqui. Automaticamente, para mim ter essa balança equilibrada, como eu coloquei uma estrela desse lado, eu tenho que colocar a mesma estrela aqui desse lado. Então, vem aqui, ó, e estrelinha aqui também. Agora, o que aconteceu? A balança ficou equilibrada. Pô, Dircinho, mas balança, a estrela, a aula não é de matemática? É matemática. Compreendeu a ideia da balança? Você vai ver que o princípio aditivo e o princípio multiplicativo vai resolver o problema de equação do primeiro grau e toda aqueles problemas que os alunos têm. Ah, poxa, passa para lá, troca o sinal, passa dividindo, tem que trocar o sinal, não tem que trocar o sinal e assim por diante. Então vamos lá. Preparei aqui alguns exemplos para vocês. Primeiro, x mais 5 igual a 12. Então temos uma equação do primeiro grau. Temos aqui uma expressão matemática, outra expressão matemática, separados por uma igualdade. Como que a gente começa a resolver isso? Então vamos lá. Então eu coloco aqui, ó, x mais 5. Agora que vem o segredo. A minha ideia numa equação é você achar o valor de x. Eu usei aqui a letra x, mas pode ser um y, pode ser m, n, a letra que você quiser. Então nós temos que partir da seguinte premissa. Nós temos um problema matemático, nós vamos equacionar esse problema, certo? E para o valor desconhecido, normalmente a gente chama de x. Volto a dizer, pode chamar de outra letra, sem problema algum. Nesse caso, nesse exemplo, eu chamei de x. Então, qual que é a ideia? A ideia, o primeiro passo para você resolver esse problema. O primeiro passo seria você determinar o valor de x. Esse é o seu objetivo. Então, eu sei o que eu quero. Eu quero deixar o x sozinho. Vamos deixar o x sozinho à esquerda, certo? À sua esquerda. Então, o que nós temos aqui? X mais 5. Como é que eu faço para assumir com esse 5? Nós vamos utilizar um conceito da matemática chamado números opostos. Ou seja, qual que é o oposto de 5, galera? O oposto de 5 é menos 5. Então eu coloco aqui, ó, menos 5. Olha que beleza, olha que bonito. Então, se eu tenho aqui, ó, coloquei menos 5, agora eu volto para aquela minha ideia da balança. Bom, se eu coloquei uma estrelinha aqui, eu tive que colocar outra estrelinha aqui para minha balança ficar equilibrada.
Como aqui eu tenho um sinal de igual, aqui está caracterizando a minha balança, se eu coloquei menos 5 desse lado, vou ter que colocar menos 5 do outro lado também. Então eu coloco aqui 12, seguindo a ideia da balança, menos 5. Olha que barbada está ficando. Que barbada. Certo? Muito bem. Agora eu tenho aqui x mais 5 com menos 5, 0. Então eu posso cancelar esse mais 5 com esse menos 5. X, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, centralizar um pouquinho melhor. X igual 12 menos 5, 7. Então tá aqui, ó, está resolvido o problema. Muito bem. Uma vez que você sabe utilizar essa ideia de balança, o que nós utilizamos aqui? Princípio aditivo da igualdade. Uma vez que você utilizou legal o princípio da igualdade, você pode muito bem pegar o mesmo exemplo aqui, x mais 5 igual a 12. E resolver esse problema de uma forma mais direta. Mas você pode, desde que você saiba o que você está fazendo. Mas agora todos sabem, né? O que você vai fazer? Então, a grande maioria dos alunos, eles resolvem assim. Eles colocam x igual 12 menos 5. E aí ele fala assim, bom, se aqui está somando, passa para lá subtraindo. Então, na verdade, não é que passa para lá subtraindo. O que ele fez foi isso aqui, só que ele fez, somou menos 5 aqui, ou seja, adicionou mais menos 5, o oposto de 5, para deixar o x sozinho, e resolveu direto. E aí, seguindo a ideia da balança, se ele colocou menos 5 no primeiro membro, coloca menos 5 no segundo membro, né? Nesse caso aqui, vou trocar a estrela agora por menos 5, troco a minha estrelinha por menos 5, certo? Olha que beleza, tá? Então, ele fez direto. E aí usa essa linguagem, passa para lá, troca o sinal. Então eu tenho aqui, né, brincadeirinhas à parte, x igual a 7. Muito bem. Não levem a sério essas brincadeiras. Ok? Ou leve. E se divirta. X igual a 7. Como queríamos demonstrar. Legal, galera? Muito bem. Então vamos lá. Agora, o segundo exemplo. O segundo exemplo, ali eu tentei encorpar ele um pouquinho mais. Vamos lá. Eu tenho aqui 4x mais 4 igual a 20. Vamos lá. Qual que é o objetivo numa equação? É você isolar a letra que está ali, ou seja, a nossa incógnita, certo? Então nós temos ali a nossa incógnita x e nós temos que isolar ela, deixar ela sozinha. Ou seja, achar o valor de x. Então, objetivo, determinar o valor de x. X vale quanto? Qual é o valor de x? Muito bem. Então nós vamos fazer o seguinte. A gente vai lá e vai partir da mesma ideia. Vamos aplicar o princípio aditivo da igualdade. Então nós temos aqui 4x mais 4. Muito bem. Se eu tenho mais 4, eu tenho que adicionar o oposto de mais 4 em ambos os membros. A ideia da balança. Então eu venho aqui, ó, e coloco menos 4 no primeiro membro, que é o oposto de mais 4. Muito bem, igual a 20 menos 4. Ok, quando eu fiz isso, mais 4 com menos 4 vai dar 0. Ok? Então aqui sobrou para mim 4x igual 20 menos 4. Isso, muito bem, 16. Perfeito. Agora, veja bem, eu tenho 4x igual a 16. Agora eu vou aprender, nós vamos aprender o quê? Vou passar para vocês o princípio multiplicativo da igualdade. O princípio multiplicativo, né? Então o inverso da multiplicação, qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Se eu quero sumir com esse 4 daqui, é o meu objetivo, porque eu quero ficar com o x sozinho. Certo? Então o que eu faço? Eu divido ambos os membros por 4. Então eu venho aqui, ó, divido esse membro aqui por 4 e divido esse por 4 também. Fazendo isso, 4 por 4 vai dar 1.
trazer passo a passo para os senhores. 1 vezes x igual 16 dividido por 4, 4. Tá, Dircinho, mas 1 vezes x é x. Certíssimo. Então, x igual a 4. Tá aqui o bicho. Fala comigo, galera. Vamos lá. Então, agora vamos só para a gente finalizar essa primeira parte do temas. Equação do primeiro grau. Para a gente finalizar essa primeira parte aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pequena discussão. Muita gente, a grande maioria dos alunos, consegue achar o valor de x, uns com mais dificuldade e outros com menos dificuldade. Porém, quando é questionado o que é que significa esse valor, aí que vem o problema. Não sei. Então eu vou explicar para você de uma maneira fácil, uma maneira clara, que você não vai esquecer. Bom, o valor de x que você encontrou nada mais é do que o valor que torna a nossa igualdade verdadeira. Ou seja, eu vou reescrever aqui essa expressão. 4x mais 4 igual a 20. Então vamos lá. O que eu falei? O x é o valor que coloca, que prova a minha sentença. Ou seja, o x é o valor que vai deixar a minha sentença verdadeira. Então, fazendo uma verificação, nós vamos ver se essa sentença é verdadeira com x igual a 4. Então vamos lá. Pego 4 aqui, vezes. Qual foi o valor que eu achei para x, galera? Eu achei valor 4. Está aqui. Então coloquei 4 aqui, mais 4 igual a 20. Ou seja, eu substituí o valor na equação. Então 4 vezes 4, 16. Mais 4 igual a 20. Ora, mais 16 mais 4 é 20, que é igual a 20. Como queríamos demonstrar, certo? Então, está provado. Então, o importante, além de você conseguir resolver uma equação do primeiro grau, aplicando o princípio aditivo, aplicando o princípio multiplicativo da igualdade, além disso, é muito importante você saber o significado do x. Ou seja, o x é o valor que vai tornar a sua equação, a sua sentença verdadeira, ou seja, aquela igualdade verdadeira. Por exemplo, se eu chegasse aqui um número diferente de 20 à minha esquerda, então teria algum erro. Ok, galera? Então, só para a gente finalizar, eu vou apagar esse quadro aqui e eu vou resolver esse mesmo exemplo da letra B, só que de uma forma diferente, uma forma um pouco mais direta para vocês também. Então nós tínhamos lá, vou colocar aqui outro modo. Outro modo. Vamos lá. Fala comigo. Vem aqui, ó. Então, eu tenho 4x mais 4 igual a 20. Muito bem. Ideia principal, deixar o x sozinho, ou seja, isolar o x. Vamos lá. 4x igual a 20 menos 4. Opa, aplicando o princípio aditivo da igualdade, só que de uma maneira mais direta, eu tenho aqui 4. Coloquei menos 4 aqui, então intrinsecamente você já colocou menos 4 aqui, zerou aqui, colocou menos 4 aqui para equilibrar a sua balança. Ou então, né, como muita gente fala, passa do outro lado e acabou trocando o sinal. Mas na verdade não é isso que aconteceu. Foi aplicado o princípio aditivo da igualdade. Então nós temos aqui 4x igual a 16. Perfeito. Agora eu tenho aqui, se ele está multiplicando, eu vou passar esse 4 do outro lado dividindo. Pera lá, vai passar do outro lado dividindo? Não, eu vou aplicar o princípio multiplicativo, só que de uma forma mais direta. E de uma forma mais direta, simplesmente é isso que a gente faz. A gente pega o 16 e passa o 4 dividindo. A ideia mais clara é essa, certo? Logo, x igual 16 por 4, x igual a 4. Tá morta a lebre, galera. Galera, daqui a pouco
tem a segunda parte do vídeo e a gente já, só um tempinho para a gente apagar aqui e passar mais exemplos para vocês. E aí vamos trazer o quê? Vamos trazer uma situação problema, ou seja, uma aplicação de equação do primeiro grau. Aí nós vamos fazer a leitura do problema, vamos equacionar o problema e aí sim resolver o problema. Valeu, galera, obrigado, um abraço do Dircinho. Não deixe de se inscrever no canal do professor Samuel Cunha, que agora vai ter aulas de matemática lá para a gente estar ajudando vocês. Um abraço e até daqui a pouco. Como falamos agora há pouco, galera, vamos para a segunda parte. Agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos pegar uma situação problema, vamos interpretar os problemas, ou seja, vamos equacionar esse problema. E aí, usando equações do primeiro grau, a gente vai resolver esse problema. Então vamos lá, galera, vamos lá. Bom, hoje vai ser o dia que vocês estão me conhecendo, o professor Dircinho, e de quebra ainda vão saber a minha idade. Vamos lá. O dobro da idade do Dircinho mais 10 unidades é igual a 80. Então, determine a idade do Dircinho. Bom, no problema, ele sempre oferece para você alguns dados e também tem a pergunta, ou seja, aquilo que ele quer saber. Bom, dica do Dircinho, preste bem atenção, muitas questões do Enem, questões de vestibular já estão utilizando isso. Ou seja, eles colocam um verbo. No final você tem um verbo determinando a ação. Ou seja, aquilo que está sendo cobrado. Nesse caso nós temos aqui determine. Lá no final do problema nós temos determine. Ou seja, então está aqui o que é para você fazer. Determine a idade do Dircinho. Muito bem. Então vamos colocar aqui solução. Solução do nosso problema. Solução. Muito bem. Qual a idade do Dircinho? Bom, 50 anos? 60? Não sei. Julga pela aparência, né? Poxa, sacanagem, né? Mas vamos lá, vamos descobrir a idade do Dircinho hoje. Então veja bem. Como eu não sei a idade do Dircinho, nós não sabemos, nós vamos chamar de uma letra. A letra mais utilizada é o X. Então vamos colocar aqui, seja X a idade do Dircinho. Muito bem, então nós estamos chamando de X a idade do Dircinho porque nós não sabemos o valor. Bom, uma vez que você chamou de X a idade do Dircinho, agora se volta para o enunciado do problema. Ele diz assim, o dobro da idade do Dircinho. De novo, então o dobro da idade do Dircinho. Bom, se eu quero o dobro de alguma coisa, meus queridos, basta eu multiplicar por 2. Então está aqui. Se eu multiplico por 2 alguma coisa, automaticamente eu tenho o dobro. Qual era a idade do Dircinho? Não sei. Porém, nós estamos chamando de X. Então fica 2 vezes X. Aí ele fala assim, mais 10 unidades. Ou seja, mais 10. Mais 10 é igual. Ou seja, sinal de igualdade, meus queridos. Sinal de igualdade aqui. É igual a 80. Galera, olha a semelhança. Olha a nossa primeira parte. Nós estudamos equações. Ou seja, agora nós pegamos uma situação problema, equacionamos ela, ok? E chegamos a uma equação. Agora nós vamos utilizar princípio aditivo da igualdade, princípio multiplicativo da igualdade e vamos descobrir a idade do Dircinho. Vamos lá, então me ajudem aí. Vamos lá. 2x mais 10. Olha, qual que é a minha ideia? A minha ideia é achar o valor de x, ou seja, está representando a ideia do Dircinho. Então, qual que é o oposto de 10? Menos 10. Então, eu coloco menos 10 aqui. Lembra da balança? Lembra da nossa balança? Ou seja, na primeira parte, o que a gente fez? Nós fizemos o desenho da balança. Tudo que coloca de um lado tem que colocar do outro para que a balança fique equilibrada, certo? Então, eu coloco aqui 80. Se eu adicionei mais menos 10 unidades, ou seja, está subtraindo, eu tenho que colocar menos 10
unidades aqui também. Então, logo eu fico com 2x mais 10 com menos 10 vai dar 0, igual 80 menos 10, 70, ok? E agora eu vou aplicar o princípio multiplicativo da igualdade, ou seja, vou dividir por 2 em ambos os membros. Gersinho, por que eu tenho que dividir por 2, Gersinho? Não estou entendendo. Calma, você vai dividir por 2 porque você quer sumir com esse 2 daqui. Porque você quer deixar o x sozinho, isolar o x, ok? Então divida aqui por 2. Voltando para a balança, se dividiu por 2 no primeiro membro, divide por 2 também no segundo membro, certo? Bom, simplificando aqui, eu vou ter 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes x, x, gente, descobriram a minha idade, né? 70 dividido por 2, 35. Olha que barbada, hein? E aí, galera, barbada esse exercício? Ou seja, a idade do Dircinho é igual a 35 anos, mas eu cheguei x igual a 35, uma vez que no início foi falado que x era a idade. Então, se você achou o valor de x, você achou a minha idade. Galera, um abraço para vocês, muito obrigado para vocês. Não deixe de se inscrever no canal de Biologia com Samuel Cunha. Quem quiser me achar, me acha no Instagram, Professor Dircinho, ok? Nós estamos lá com vídeo aula, estamos lá com bastante coisa legal para vocês. Um abraço e muito obrigado e até a próxima!